Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Eu sou José Benito, professor de História, e criei esse canal como um espaço de debate para as ideias, proposições, provocações, avaliações que a gente coloca aqui. Então, se ao final do vídeo tiver algo que você concordou, mas quer agregar, ou discordou e quer reafirmar sua posição, quer lançar uma ideia nova, deixa no comentário, eu leio todos, respondo a todos normalmente. Se você gostar do vídeo, a gente pede que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, né? Para tentar fortalecer espaços, mesmo como esse, muito pequenos, espaços onde o debate livre de ideias seja um princípio, no momento em que as pessoas estão muito preocupadas em defender as suas crenças de maneira religiosa sem ouvir o outro. A gente precisa muito ouvir os outros. Bom, a ideia do canal é discutir a realidade que nos afeta cotidianamente, questões que nos afetam cotidianamente. E no Brasil, infelizmente, a gente tem que ir para além da grande notícia mundial, da grande questão mundial, que é a pandemia, que nos últimos rapidíssimos 3 meses mudou completamente a vida da humanidade. Tem feito a humanidade repensar e debater uma série de questões de saúde pública, economia, enfim. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente é colocado a debater também um mesquinho jogo político, por conta de um governo que soma a sua incompetência, que já era previsível antes da posse, incompetência gerencial, a um negacionismo da realidade, que aflora essa incompetência, né? Negacionismo que, por exemplo, reduz o tamanho da pandemia, e há uma tentativa de sobrevivência própria do governo, né, do presidente da República, de sobrevivência política, que é muito mais forte que as ações do governo para a sobrevivência da população como um todo. É um governo preocupado com si em vez de com o povo. E isso tem feito o holofote das questões no Brasil estarem no campo da política já há 2 semanas. A demissão do ministro Mandetta não foi uma questão de saúde pública. Foi a questão de um governo que quer reafirmar o negacionismo presidencial e também, ao mesmo tempo, queria retirar do que o presidente achava a disputa política para daqui a 2 anos um concorrente forte, que se tornou forte unicamente porque fez uso da ciência, fez uso do bom senso. Não fez nada além da conta, aliás, fez menos do que deveria ter feito, mas usou o bom senso, foi demitido. E ontem, há 2 dias, a demissão do ministro Sérgio Moro, 3 dias, por conta de uma tentativa de intervenção do presidente da República na Polícia Federal para garantir sua sobrevivência política, dele e do seu clã. A ideia desse vídeo é apresentar o que aconteceu com os dados que a gente tem e fazer uma avaliação das consequências para o país e para os personagens envolvidos, particularmente Sérgio Moro e Jair Bolsonaro e seus aliados de lado a lado. A primeira coisa, antes da gente começar a avaliação, é dizer que aqui a gente entende essa questão de maneira diferente do que as grandes redes de televisão têm feito. Normalmente as grandes redes de televisão têm apresentado um lado ou outro como mocinho e o seu contraponto como bandido, né? A maioria das TVs apresenta Moro mais uma vez como o herói nacional e o Bolsonaro, uma minoria, apresenta como o herói traído. E aí os papéis vão se invertendo. A gente aqui acha que são 2 faces da mesma moeda. Moro e Bolsonaro se parecem muito. São tecnicamente quadros fracos do serviço público. Moro foi um juiz que na escrita do documento, na capacidade de falar, sempre se mostrou muito fraco, incompetente tecnicamente. Bolsonaro, idem. Tem egos e ambições políticas muito grandes, ambos. O Bolsonaro chegou a presidente da República. O Moro, toda a sua carreira, tem essa ambição política, está colocada aí. E essa ambição política, esse desejo de poder, fez com que ambos, ao longo de suas carreiras, abrissem mão, em vários momentos, de seguir a lei, torcessem o que seria a boa prática administrativa, para dizer o de menos, não fossem éticos nas suas práticas, segundo a minha avaliação. Então, são figuras muito parecidas, tanto são parecidas que conviveram no governo durante 16 meses. Enquanto um serviu a outro, estavam juntos ali, para além das atrocidades de lado a lado. Então, essa é a primeira questão. Por que Moro se demite? Porque claramente Bolsonaro, em resumo, tenta interferir, mudar a chefia da Polícia Federal por conta de investigações que se aproximam do seu clã. Investigações sobre o Gabinete do Ódio, que é aquela fábrica de fake news, disseminação de fake news, que se aproximam dos filhos presidenciais, principalmente do deputado Carlos, e de outros aliados, que é perigoso porque essa fábrica de fake news ela incentiva fanáticos, por exemplo,
a atitudes que são bastante temerárias. Semana passada, pesquisadores da Fiocruz foram ameaçados porque divulgaram um trabalho colocando em questão o uso da cloroquina. Então você imagina, gente que está trabalhando contra a pandemia ser ameaçado de morte porque divulgou o resultado de trabalho, e o gabinete do ódio, ele fomenta essas coisas, mas principalmente um temor, me parece, da cada vez mais clara associação entre o clã Bolsonaro e as milícias do Rio de Janeiro. Milícias, por exemplo, responsáveis pela morte da vereadora Marielle, citada de maneira, no mínimo, deselegante pelo presidente naquele seu discurso trágico, o pior discurso que um presidente da República fez, com certeza, sem precisar ter visto todos, na história republicana, feito por Bolsonaro após a demissão do Moro. A milícia responsável pelo assassinato de Marielle, a gente viu que vários fatores estão apontando para a proximidade, principalmente do senador Flávio Bolsonaro, com essa milícia. O Intercept, o site Intercept, divulgou inclusive sábado uma reportagem em cima de investigações feitas pelo Ministério Público, se eu não me engano, do estado do Rio de Janeiro, dando conta de que Flávio Bolsonaro teria investido dinheiro em projetos imobiliários da milícia na zona oeste do Rio. A questão que fica é, qualquer um de nós pode investir numa empresa. Para ficar nesse ponto, antes da gente entrar no debate em si. Eu posso pegar o dinheiro, se eu tenho dinheiro, e investir em ações da Coca-Cola e não saber como a Coca-Cola trabalha, no final do período, na divisão dos lucros ter minha parte ou vender minhas ações. São empresas legalmente constituídas, se eu concorde ou não concorde com o sistema econômico, e eu tenho meu lucro. Outra coisa é eu investir na milícia, que é uma organização criminosa, cujas atividades, para eu participar, não tem como eu participar como um mero investidor distante. Quem investe dinheiro na milícia faz parte dela. Então, são acusações muito graves, preocupantes para a presidência da República, que fizeram com que Bolsonaro, como provado pelo telefone de Moro, que ele apresentou as suas páginas no WhatsApp no Jornal Nacional, tentasse interferir na mudança do nome do diretor da Polícia Federal. Bolsonaro não negou isso naquela entrevista que eu falei. Ele, inclusive, usa de um eufemismo, mas claramente ele fala que era isso que ele queria. E Moro, ciente disso, como ele mostrou, tanto da pressão do presidente como de apoiadores, da Carla Zambelli, deputada, que oferecia aparentemente a vaga de ministro do Supremo, que é o grande sonho do Moro, todo mundo sabe, para ele se calar, o Moro saiu com a aura de herói para defender a moralidade. Bom, e aí agora a gente vai analisar os dois lados. O primeiro lado acho que está claro, a tentativa do Bolsonaro é, num cenário em que ele se vê cercado por essa página criminal, ele tenta, como é da sua natureza autoritária, cessar da natureza autoritária e da sua incapacidade política de análise de quadro, né, e principalmente sua incapacidade de agir como um homem público que entenda a liturgia do cargo. Ele tentou usar da força bruta para parar investigações que o vão afetar, né, e que vão dar conta, infelizmente, de derrubar mais uma máscara do mito, que é a máscara da honestidade, né, ainda existe para os seus seguidores fiéis aos quais ele se agarra. E Moro não fez isso por nenhum senso de moralidade. Volto a dizer, a carreira do Moro mostra que, pelo contrário, ele não se furtou ao longo de sua história, seja na Lava Jato, seja como ministro, a adaptar a aplicação da lei, para não dizer agir de maneira ilegal, quando fosse para entender seus interesses. Durante a Lava Jato, ele foi condenado por ministros do Supremo, né, condenado politicamente, claro, porque a gente sabe as forças políticas que ali estavam impediam às vezes uma ação maior contra o juiz, mas ele foi condenado politicamente por ter ilegalmente vazado áudio de presidente da República, por ter mantido na prisão, sem prova, segundo o próprio Ministério Público, aquele que seria o maior adversário, segundo as pesquisas, de Jair Bolsonaro no processo eleitoral. Manteve preso o principal adversário e, antes ainda da posse, aceita o cargo de ministro. Claramente, levando a que as pessoas considerassem, analistas, por exemplo, políticos da direita e da esquerda, muitos da direita raivosa antipetista, como o Reinaldo Azevedo, por exemplo, o Vila, a entenderem essa atitude de Moura como uma atitude política não digna de um juiz de direito. Então o Moro vai para dentro desse governo, fica lá 16 meses, em outros momentos em que o governo Bolsonaro tangenciou a legalidade ou agiu de maneira ilegal, como ameaçou a democracia.
o Moro se silenciou e depois de 16 meses, ele sai denunciando a tentativa de interferência na Polícia Federal. Me parece muito estranho que Bolsonaro esperasse 16 meses para interferir em qualquer coisa no governo dele. O que parece que está em jogo aí é que a relação Moro e Bolsonaro foi se desfazendo ao longo do tempo. Justamente pelo aquilo que Moro é a longo prazo, uma ameaça à continuidade de poder de Bolsonaro, por essa capa falsa de super-herói ético, o que é impressionante, porque na minha opinião é a capa dada a um dos maiores agentes públicos sem qualquer ética nesse país, sem qualquer limite, um carreirista, mas ele tem essa capa, e essa capa, em se sustentando mais 2 anos, poderia ser uma ameaça a um presidente cada dia mais enfraquecido. O silêncio de Moro frente a esse negacionismo antipandêmico deve ter, em algum momento, antes dessas investigações, levado a relação deles a uma trinca enorme. Estão rachados, estão divididos. E aquilo que era a principal moeda de troca de Bolsonaro, que era o cargo no STF, foi negado. Não agora pela Carla Zambelli, como a Carla deve ter sido negado em algum momento, não teve garantia. Ao sentir que não tinha garantia para aquilo que é seu maior sonho, que é o carreirismo político, que é o carreirismo melhor administrativo, não político, que eu acho que o Moro ainda é um pouco melhor que o Bolsonaro e entende que ele é extremamente limitado e está no holofote político é complicado, a não ser que ele crie uma nova seita, e o estilo dele é diferente do Bolsonaro para criar uma nova seita como essa seita radical que o Bolsonaro cria. Então o Moro, em determinado nível, percebeu que não ia rolar o Supremo, jogou a carta que ele tinha. Denunciou, pediu a demissão e vai tentar ficar 2 anos aí para ver, ou vai ser candidato à presidência da República, ou numa grande chance de esfarelamento de governo Bolsonaro e assunção de um outro presidente, que seja o Mourão, ele pode ser indicado futuramente para o Supremo, que eu acho que é o grande desejo dele, ficar lá quietinho, dando as suas sentenças, Deus sabe, motivado pelo quê. Então, essa que é a grande questão. Bolsonaro sai dessa muito enfraquecido, porque pega um cara que mesmo nesse falso discurso servia como alguém que afiançava esse governo para aqueles que acreditavam ou no Moro ou no próprio Bolsonaro. Então a saída do Bolsonaro mostra esse abalo do bolsonarismo, está presente aí, a gente tem visto nos últimos dias essa dificuldade de lidar com essa saída. Moro, por sua vez, se lança politicamente. Uma outra janela sobre Moro. Se ele de fato tivesse agido, mais uma vez, ele não agiu como agente público honesto, porque se ele recebeu a pressão que ele recebeu, supondo que fosse a primeira vez que ele recebeu pressão, e que ele nunca tenha cedido, coisa que eu não acredito, mas a primeira vez que ele recebeu pressão, uma pressão que ele mostrou no Jornal Nacional, que é claramente, administrativamente, no mínimo discutível, ele deveria ter aberto um processo contra o presidente da República e deveria ter denunciado um agente público, uma deputada federal, por tentativa de suborno, como ele denunciou no Jornal Nacional. Ao invés disso, ele pegou as informações que ele tinha como ministro da Justiça e foi para a TV usar em benefício próprio, como é muito comum do Moro fazer. Então, o próprio Moro, nesse processo todo, se você avaliar, muita gente fala, e eu tendo a concordar, de que ele prevaricou. Ele não agiu como um agente público que deveria zelar pela coisa pública. Ele tratou da sua carreira. Então, o que a gente tem aí é um Moro que vai tentar se manter nos holofotes 2 anos, eu acho muito difícil, porque são 2 anos para um cara que tem dificuldades em lidar com o público, é limitado intelectualmente, não dá para se manter um herói toda semana, ele não tem mais o cargo de juiz, ele não tem mais onde se sentar, inclusive o ilegal pedido de uma pensão para poder assumir o ministério, outra ilegalidade que passou batido na entrevista dele, é a prova de que ele não tem como se manter sem um palco. Vai ficar aí 2 anos. Qual partido político confiaria num cara que, para se dar bem na carreira, trai qualquer um? Maquiavélico isso, mas se você ler Maquiavel, ninguém premia traidores. Então o Moro deve ficar aí, deve se esvaziar. Eu acho que pode vir candidato a alguma coisa, não presidente, torcendo que venha o cargo no Supremo. E Bolsonaro vê o enfraquecimento total de seu governo. A gente tem um presidente hoje que praticamente não governa, que para tentar ter algum protagonismo, radicaliza para os seus apoiadores, para aquela galera mais porra louca. Militares, as pessoas dizem, eu sinceramente não acredito que os militares tomem partido nesse momento pelo Bolsonaro ou por qualquer que seja. Os militares de hoje não são os militares de 64.
Os militares de 64 foram formados em uma época em que uma série de revoluções políticas contou com a participação deles. O Hélio Gaspar é muito feliz quando marca isso. Quem deu o golpe em 64 participou de golpe em 30, golpe em 32, enfim. Essa oficialidade hoje que está lá é tecnocrata. Apoiam o Bolsonaro porque o Bolsonaro lhe dá as vantagens de carreira. Se o Bolsonaro se mostrar fraco, vão pular do bar, não vão assumir essa. Um presidente isolado é um presidente isolado. O perigoso é que é uma pessoa extremamente radical, isolada, que está correndo para os seus radicais, negando a ciência, negando a verdade. E é isso que a gente tem que estar lidando. A gente vai ter que lidar. O que vai ser da carreira do Moro, a gente vai ver em breve. Assim como a gente vai ver o que vai ser da carreira do Bolsonaro. O triste aqui é num momento em que a gente não deveria estar falando de duas figuras tão pequenas politicamente e tão que fazem um serviço tão grande à realidade brasileira como Moro e Bolsonaro. Tem gente muito melhor, tem gente muito mais importante para o país, para a sociedade como um todo, que está morrendo ou está lutando contra a pandemia. Lamentável a gente ter que discutir Moro e Bolsonaro, e eu, da minha parte, espero que a carreira política dos dois acabe o quanto antes.